Boa noite a todos. Eu não sei se eu conheço todos, acho que não, mas é a terceira vez que nós viemos nessa casa e é um prazer enorme, né? Porque tem pessoas queridas no nosso coração, pessoas que a gente já há algum tempo tem se comunicado, além de outras que de longa data a gente já se comunica, né? E já tem um tempo que a gente está trabalhando aí essas questões também do espiritismo. O tema que a gente vai falar hoje, ele é bem interessante para todos nós, porque toda vez que a gente ingressa, seja qual for a religião, a gente sempre tem o primeiro norte, né? A primeira direção no que se refere a essa ligação com o divino, a ligação com Deus, a ligação com o divino em nós, né? Toda vez que você vai, então, qualquer que seja a religião, a gente sempre tem esse contato primeiro. E por essa razão o tema é sempre importante para a gente relembrar. Parece que a gente sempre sabe tudo e que é tão simples, mas bem na verdade sempre tem algumas questões que a gente precisa estar relembrando, né, e revendo para refazer esse movimento dentro de nós. Então é bem importante o tema também. Essa proposta a gente também iniciou porque tem um grupo de estudos lá em Cascavel, qual eu frequento, já é o 5º ano que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente estuda ele de capa a capa. Começamos lá na introdução, já é o 5º ano, né? Já estamos finalizando, então no penúltimo capítulo, que o próximo já fala das preces, daí já finaliza. E quando foi falar desse capítulo aqui, o 27 no caso, eu fiz a abertura. Então, o que eu fiz? Peguei o capítulo inteiro, o 27, e dele, que é intitulado Pedi e Obtereis, precisava então fazer esse olhar assim estrito, porque nós temos pouco tempo para falar. E foi muito interessante a experiência, porque eu me deparei, observei, que o tema, ele, por mais, como eu disse, parece simples, parece que a gente sabe, no entanto a gente não sabe muita coisa não. E ele, apesar de ser uma coisa corriqueira, ele é um capítulo bem denso. Ele traz muita informação. E quando eu for buscar outras coisas, né, em outras áreas, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, outros livros também para a gente incrementar o estudo, a gente encontrou muito material. Então a dificuldade foi compilar o conteúdo. Por que isso vem para nós, né, com tanta informação? Porque a espiritualidade entende que nós precisamos olhar para esse conteúdo. Porque se não fosse assim, não teria o porquê de vir tanta informação a respeito desse tema. Então esperamos aqui trazer algo de novo, ou então o mesmo, só que de uma forma diferente, para cada um, principalmente para nós que também apresentamos e precisamos estar sempre em contínuo aprendizado e estudo, né? Então para todos nós que seja uma noite agradável. Enfim, então, pedi e obtereis. Quase todos vós orais, mas quão pouco de vós são os que sabem orar. Muitos oram, mas poucos sabem orar. Então, já com esse pontapé inicial, a gente inicia com a fala de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem um livro que chama O Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O capítulo 35 chama Pedir e Conseguir, bem próximo ao que nós temos lá no Evangelho. E diz a Joana de Ângeles assim: a existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinaria regida pela consciência, departamento de segurança que se exterioriza no self, e nele residem todas as faculdades delineadoras da realidade física nos seus múltiplos departamentos. O que Joana quer dizer para nós aqui, né? Quando ela fala de self, quando vocês forem ler Joana de Ângeles e ela fala de self, para facilitar, a gente poderia substituir essa palavra por si mesmo, que é da palavra do inglês, ou espírito imortal, ou o Deus interior. Então, quando ela fala self, para facilitar, self é o espírito imortal, tá? Aí fica mais fácil entender. Quando ela fala de ego, quando ela fala ego, você sempre coloca em mente que a palavra ego significa personalidade hoje. Então, se hoje você é a Maria, filha do João e da Josefina,
Você é a Maria é a personalidade, a Maria é o ego, certo? Quando a gente desencarna, o ego deixa de existir, leva para o espírito imortal a experiência que ele teve naquela existência, tá? Então, quando a gente vai ler Joana de Anjos, às vezes é um pouco difícil para a gente entender, então só uma base introdutória para facilitar. Então, nesse primeiro momento, ela está falando aqui que a existência física, ela é um todo nesse sentido. Ela tem um processo biológico, porque nós nascemos com um corpo e esse corpo tem todo o seu processo biológico, tem sua estrutura biológica. E que no decorrer do tempo, essa maquinaria, esse corpo, ele rege, ele tem um intercâmbio contínuo, uma permuta de informação, ele está o tempo todo transmutando informações com a nossa consciência. O que é a consciência? A consciência é aquilo que nós temos conhecimento nesse instante. Toda vez que a gente vive uma vida, uma encarnação, cada vez, como a gente disse, o ego se perde naquela história. Mas a informação, o conhecimento que aquela pessoa teve, a personalidade teve naquela existência, ele fica armazenado no self, ele fica armazenado no espírito imortal. Então, toda vez que a gente tem a consciência, nós temos informações que estão à disposição para que a gente acesse. No entanto, há informações que ficam gravadas no inconsciente. E essas informações que ficam gravadas no inconsciente, poderíamos dizer que são as informações que o espírito imortal traz e que nem sempre ficam à nossa disposição, porque nem sempre nós temos condição de entender aquilo. Ou seja, pode ser que eu tenha vivido uma vida muito dolorosa, muito difícil, e quando eu reencarno para fazer o resgate disso aí, eu não tenha condições de lidar com aquele conteúdo. Eu não tenha condições de lidar com aquela dor, de conviver com aquela pessoa. Então, a gente pode transferir isso no entendimento de o esquecimento do passado. Tá? Então, por isso que tem o esquecimento do passado, fica gravado no nosso inconsciente as informações. Tá? E por que a gente diz isso? Que ela está dizendo, então, que essa transmutação biológica fica gravada na consciência, mas que ela também vai se exteriorizar do self, do espírito imortal, não é assim? Então, o espírito que tem a formação, o espírito traz a bagagem e vai transmutar no corpo biológico. Por essa razão, é que quando o espírito reencarna, se ele exterioriza algum tipo de vibração equivocada, algum tipo de transtorno, alguma coisa relacionada ao desfazimento ou então à desconfiguração do seu perispírito, que é quem molda o corpo, nós vamos ter uma reencarnação dolorosa, muitas vezes com membros atrofiados, com problemas mentais, porque o espírito manda mensagem para o perispírito que molda o corpo. Ficou claro? Então, a gente faz uma introdução para começar a entender assim a Joana, né? Então, nele residem todas as faculdades, todas as competências que delineiam a realidade física dos seus múltiplos departamentos. Ok. Vinculada à causalidade absoluta, qual é a causalidade absoluta? Deus. É a causa primária de todas as coisas, sabedoria primeira, suprema, inteligência suprema, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, questão 1, que é Deus. Então, vinculada à causalidade absoluta, de que procede o espírito, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam no seu processo de ascensão infinita. Não é raro isso acontecer, mergulhado na sombra densa que procede do desconhecimento da sua legitimidade, distancia-se da sua origem pelo instinto que nele predomina, mergulhando em perturbação que o abate ou o alucina, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no à senda do prazer sensorial, sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o libertam das paixões primitivas. Queremos dizer aqui, Joana quer dizer, que apesar de nós termos origem no Deus Criador, no nosso Criador,
Nós muitas vezes, mergulhados na carne, chegamos aqui e vamos atrás das nossas sensações, da questão do prazer sensorial, da alimentação farta, do sexo desregrado, de toda a ordem, né? Todas as coisas que a gente chega aqui, então nós vamos nos comprazendo daquilo que o espírito tem tendência. Então a gente esquece daquilo que foi prometido lá no plano espiritual para que a gente chegasse aqui e fizesse bem feito. Então a gente esquece disso. Chega aqui, começa a se vincular com essas questões da natureza animal, né? E aí ela fala assim que desconhecida legitimidade distancia-se da origem, distancia-se de Deus. Então a gente se distancia de Deus porque nós entramos num processo de fazer só aquilo que o espírito, ainda com envergadura moral não tão positiva, deseja. Então assim, se eu tenho tendência a fazer, a ter assassinato, tenho tendência a ter pouca paciência um com o outro, a raiva domina esse sentido, então eu posso me comprazer disso, porque isso, por mais que me traga sofrimento, ainda é algo que está na minha natureza. Eu ainda estou numa fase instintiva e que preciso fazer isso. Então esquece daquela promessa, esquece da vinculação com o divino e chega aqui e se afasta dessa origem, tá? Mas diz ela que Jesus, o homem por excelência, conhecia essa ocorrência. Jesus sabia que a gente vinha para cá e ia esquecer de tudo, né? E entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda, sem que se dessem conta das necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades que enfrentavam. Então, quando a gente lê os relatos de Jesus, e isso a gente lê muito legal, assim, de uma forma muito tranquila, nos livros de Amélia Rodrigues, ela conta que Jesus, por onde ele andava, tinha lá uma turba de gente, muitas pessoas atrás dele. E o que aquelas pessoas pretendiam? A cura do corpo. Queriam sarar do corpo, porque eles não sabiam que tinha uma vida depois daquela e que a vida seguiria e tudo mais. Eles achavam que a vida era aquela ali e pronto, era o entendimento, e ainda é para bastante gente, né? Ainda é, e é o entendimento que a gente deve respeitar. Então Jesus sabia disso, então o que ele fazia? Ele atendia, mas ele sempre falava para o espírito imortal, né? E aí, então, diante disso, o que ele fez? Por isso, ele não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde e renovação interior a mudança de conduta mental e moral, a fim de que o cerne de si mesmo se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Ou seja, o corpo é perecível, o corpo é efêmero. Vindo uma doença, o corpo perece, como ela está falando aqui. Entra no processo de fatalidade natural, que é a morte. O que está dizendo lá é que, na verdade, além de Jesus operar as curas, efetivar as curas físicas, ele sempre orientava que se efetivasse a cura moral, a mudança de conduta, de pensamento, da vibração de sentimento. Isso sim que valia a pena. Então, toda vez que ele fala, e se a gente pegar os relatos de Jesus, sempre ele diz: o que queres que eu faça? Ele nunca fez algo assim, vou lá e curo e pronto. Ou então assim, peraí, vem aqui, eu vou te curar. Não. Ele perguntava para a pessoa, para estimular ela que ela raciocinasse, dava para ela a oportunidade do livre-arbítrio, porque isso não é ferido, né? O Espírito Superior não fere o nosso livre-arbítrio. Questionava: o que você quer que eu faça? Aí a pessoa dizia: que eu enxergue, que eu veja, que eu ande. Dizia o que tinha desejo, né? Salva meu filho que está enfermo, salva meu parente, meu familiar que está enfermo. Então, eles pediam as coisas. Então, Jesus dizia: então, a tua fé te salvou, muitas vezes. Ou então, quando as pessoas eram pegas em alguma atitude que não era positiva, que não era legal, o que ele dizia? Vá e não tornes mais a pecar. Então, era um movimento sempre voltado para a mudança moral, para a mudança de conduta,
certo? Então esse olhar aí que Jesus tinha para todos nós, e ainda tem até hoje, né? É importante porque a gente começa a ter esse olhar com a doutrina espírita também, esse olhar de que não é basta você fazer um pedido, o que quer que você faça? Aí ele atende. Mas a gente vai ver aqui que nem sempre ele atendia os pedidos, né? Então a gente vai avançando o conteúdo e vendo essa questão. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui uma ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anele pelo bem-estar pleno. Então, assim, Jesus sugeria a oração. Ele não falava assim, olha, você tem que orar. Como é que ele fazia a sugestão da oração? Ele mesmo orava. Por que será que Jesus orava? Vamos pensar. Será que quando Jesus ia se recolher naquela época, no final do atendimento às pessoas, e ele se recolhia nos montes, ou também costumeiramente na casa de Pedro, no final da tarde, eles chegavam lá, faziam um balanço do dia, conversavam sobre o assunto, e aí ele se afastava. Isso quem conta é a Amélia Rodrigues, em várias das passagens, né? Então ele se afastava e ia fazer oração. Por que será que Jesus fazia oração? O que será que ele pedia? Qual que era a conversa que ele tinha com Deus? Né? Então é bom a gente ir pensando, porque a gente normalmente pensa na oração sempre como o título sugere, para pedir, né? Mas será que Jesus pedia o quê? Né? Então vamos pensar nisso, já vamos falar disso também. A oração, diz Joana, é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo intercâmbio entre a criatura e o Criador. Bom, no slide anterior foi falado assim, quer ver? Que quando a gente faz essa ligação com as fontes da vida, nós fazemos uma ponte vibratória, né? Então nós estamos nesse plano e nós faremos então uma ponte vibratória com aqueles que estão em plano superior. Aqui nesse momento, quando ele fala de que nós estabeleceríamos uma sincronia com as fontes e com as ondas equivalentes, vale dizer que, dependendo do perfil da oração que você faça, ela pode sintonizar com este ou aquele espírito. Como assim? Não é sempre com espírito bom? Depende. Porque a oração, ela também é pensamento. O pensamento, ele pode se dizer que é uma oração. Há quem diga assim, que o silêncio é uma prece. E bem na verdade, o silêncio nem sempre é uma prece, porque a gente pode estar em silêncio, mas dentro de nós existe um turbilhão de coisas, né? Existe um tumulto de situações acontecendo. Então a gente pode dizer, mudar essa frase, dizer que o pensamento sim pode ser uma prece, pode ser. Porque se o meu pensamento é mau, eu estarei vinculando com essas ondas equivalentes. E ele pode ser um pensamento bom e ficar equivalente a uma prece, né? Então, se o meu pensamento é bom, é otimista, é positivo e busca melhoria, eu sintonizo com outras ondas. E aí, nesse sentido, através da prece ou desses pensamentos iniciais, eu posso estabelecer o intercâmbio entre mim, entre nós, entre aquilo que nós estamos nesse plano para o Criador. Ou ainda, se quisermos fazer uma variação aí de entendimento, com o nosso Deus interno, certo? Então depende também do pensamento. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Olha, então além de se você está numa situação de uma energia ruim e você efetiva uma prece,
se dilui essa prece. As energias se diluem, obrigada. Se diluem e ocorre então uma transmutação de energia. Aquela energia ruim que você está sentindo depois de um dia de trabalho, depois de uma discussão familiar, depois de um problema no trabalho, quando você entra no processo de prece, aquela energia, aquela vibração que está em você, ela se dilui. Ocorre que uma transmutação de energia dali para melhor. E o atendimento da prece, ele sempre se opera. Por isso que quando se fala de pedir e obter, a gente consegue conquistar pelo menos essa transmutação de energia superior para melhor, né? Então pelo menos isso é alcançado, porque a pessoa pediu essa mudança, né? E requereu essa mudança e consegue. Mas lembrando que certamente não modifica leis estabelecidas. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas, aceitas em clima de superior alegria e coragem. Olha só. Quer dizer que, então, tudo que eu peço eu vou obter? Depende. Depende do quê? Depende do que você pediu, depende do momento que você pediu e depende do sentimento também que você pediu, né? Se você pediu algo material, nem sempre você vai ganhar. Por quê? Porque Deus nos conhece infinitamente. Nós não nos conhecemos o suficiente, mas Deus nos conhece. Então Ele sabe que dependendo das coisas que a gente pede e a gente já não tem, porque Ele está nos resguardando de nós mesmos. Às vezes nós não podemos ter tal coisa, porque se nós tivermos aquilo, nós vamos piorar a nossa situação. Então muitas vezes aquilo que a gente não recebe é uma proteção para nós mesmos. Então pode ser que eu não receba saúde, pode ser que eu não receba aquela casa que eu tanto desejei, pode ser que eu até perca, né? Eu tenho, mas daí perdi, pegou fogo. Eu tenho um carro, perdi, roubaram. Tudo isso depende, porque tem a ver com a necessidade num plano geral. Porque se a gente estiver olhando no plano dessa existência, berço e túmulo, pode ser que nós estejamos diante então de um Deus injusto e não é tão bom assim, porque para uns Ele dá alguma coisa e para mim não dá. Qual que é a equivalência, né? Qual que é a justiça aplicada aí? Agora, se a gente olhar com os olhos de espiritismo, os olhos de espírito imortal, a gente vai entender, talvez de uma forma bem vaga, mas vai entender por que que Deus não nos deu determinada coisa. Porque Ele está nos resguardando de nós mesmos. Às vezes eu não posso ter aquilo, porque se eu tiver aquilo eu vou me perder. Se eu tiver aquele cargo naquela empresa, eu vou me perder. Então é melhor eu não conseguir a promoção. Porque o que Ele quer não é a satisfação do ego. O que Deus quer não é te dar algo que você pede só porque você está fazendo birra. O que Deus quer é que você, como espírito imortal, evolua, se melhore, suba de vibração. É isso que Ele quer. Vamos fazer uma comparação ao pai, um pai zeloso, que o filho lhe pede algo. Olha, pai, eu tenho 16 anos e eu já quero dirigir o seu carro. Aí o pai satisfaz a vontade do filho? Alguns sim, mas não deveria. Aí o filho vai e faz uma bobeira, derruba alguém da moto, bate em algum carro, bate num poste, perde a vida, e aí? Então, às vezes, era melhor dizer não e ter o filho ali com ele, crescendo, evoluindo, do que ter antecipado uma situação ou que talvez nem precisasse acontecer. Então, tudo isso é um pai zeloso olhando para nós. Isso, no ponto de vista nosso, que somos pais imperfeitos ainda. Imagine esse pai generoso, esse pai perfeito que é Deus. Lógico que Ele não vai te dar tudo, porque Ele sabe que às vezes o que Ele te dá é uma arma que Ele põe na mão. Então é necessário fazer o tempo, né? Dependendo muito do que você vai querer, o que você vai pedir. Aí a gente pega o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, para nos explicar essa questão. Para se compreender o que ocorre nesse caso,
é necessário imaginar os seres, todos nós, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Então, assim, imaginemos no fluido universal preenchidos de encarnados e desencarnados. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então é assim que se opera a prece, né? Quando você tem um contato com aqueles encarnados e desencarnados. A energia dessa corrente entre encarnados e desencarnados está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então, assim, quando você faz uma prece, uma oração, você se religa a quem quer que seja, e você pode direcionar essa prece a quem você deseja, porque se você falar, se você dirigir a prece a Deus, a Jesus, ou ao seu anjo guardião, ou quem quer que seja, a prece é sempre ligada, esse espírito pode receber dessa forma essa prece, se for o caso, mas sempre é direcionada para Deus, porque é Deus quem vai dizer se pode ou não, né? Ele é o juiz da causa, ele é que manda ali. Então, mas a gente pode dirigir esse pensamento para quem quer que fique mais fácil para nós, isso não importa, onde a gente achar mais interessante. Às vezes é até uma questão de costume, né? Então a prece ela é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então você pode fazer, como eu disse, com a ligação com um ou outro, mas sempre a comunicação é com o espírito superior. Sempre, nem sempre, como a gente já falou, né? Pode ser que o teu pensamento, pode ser que o seu pensamento esteja vinculado a uma baixa sintonia e você se vincula a esse ou aquele sentimento naquela vibração, tá? E aí Jesus tinha dito o seguinte: eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Então, pedi e vos será dado. Vamos refletir nisso aí. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Essa questão, ela tem muito a ver com a afirmação, né? A gente tem que pensar. Por que é afirmado que se você bate, a porta abre, se você busca, você encontra, se você pede, você obtém? Porque tem um tipo de pedido que você sempre vai conquistar, né? E daqui a pouco eu fiz um compilado ali, tem um tipo de pedido que sempre você vai conquistar. Mas tem aqueles, como a gente comentou, que não é o momento. Vai ter, talvez lá na frente, mas hoje não é o momento ainda, né? E aí a questão do Livro dos Espíritos, para a gente entender o que é que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec colocou bem esclarecido para nós essas questões. Então foi questionado, Kardec pergunta aos bons espíritos: Deus se agrada da prece? Aí a resposta: sim, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo. Ó, o pensamento aí de novo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo àquela que é lida, por muito bela que seja, se for lida com mais dos lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque do homem fútil, orgulhoso e egoísta,
a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, qual que é a prece que agrada a Deus? Aquela dita pelo coração. Por isso que muitos oram, mas poucos sabem orar. Porque a pessoa se vincula, pega o roteiro de prece e muitas vezes segue aquela cartilha e não interioriza as palavras que está dizendo, né? Então ele vai falar, as palavras às vezes são bonitas, como está falando no texto, é bonita, a mensagem é linda, mas ela não te tocou no coração. Então não fez a função dela. E aí ela diz aqui, ó, que não creia que vai tocar a Deus aquela prece que é feita do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Agora, se esse homem fútil, orgulhoso e egoísta estiver orando e dizendo assim, ele se reconhecendo ser daquele jeito, aí sim. Porque a prece, ela tem o condão de fazer essa religação com Deus, com o Criador, e tem o condão de fazer essa ligação da pessoa encarnada com o Deus interior. Como que é que faz isso? A gente começa a se dar conta de como é que nós somos, dos defeitos que nós temos, das coisas que ainda precisam ser melhoradas. E quando você se dá conta daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você precisa modificar, aí então você entra num processo de reconhecimento das suas faltas, dos seus equívocos, dos seus erros. E aí a prece tem validade, certo? Porque se a prece for falada só, ela não tem a sua função. Então, qual é o caráter geral da prece? A prece, como foi dito antes, é um ato de adoração. Sim, Deus se agrada de adoração, né? Mas orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, sim, a prece ela tem essa função de louvar, de pedir, mas também de agradecer. Então, quando a gente pensa em Jesus, quando ele fazia seus movimentos de afastar-se e fazer a oração para com Deus, a sua ligação com o divino, ele com certeza entrava nesse processo aí. Ele louvava, pedia e agradecia. Ele louva a Deus por ser o Criador de todas as coisas, por ter dado essa oportunidade de vida, essa oportunidade que ele está tendo. Ele pede confiança, serenidade, paciência, indulgência, tolerância. Ele pede persistência, resignação e tantas outras coisas mais, para que não seja abalada a sua fé e tantas outras coisas mais. E depois agradece. Isso é uma prece completa. Mas não aquela lida bonitinha só. Pode ser que sim, que ela seja lida e seja algo que te toque no coração. Mas se ela não fizer essa função, não vale a pena. Então, muitas vezes, se você fala, eu tenho pouco tempo, mas eu vou parar um tempo aqui e vou fazer um Pai Nosso, que é a prece mais conhecida e mais feita em todo o universo, né? Porque foi deixada por Jesus. Se a gente faz esse Pai Nosso sentindo o que ele diz, vibrando naquela energia, reconhecendo o que ele está dizendo para você, valeu a pena, muito a pena. Porque sim, ele fez a mudança da tua vibração naquele momento, porque naquele dia você parou para pensar o que a mensagem queria te dizer. Agora, você lê muita coisa, você fazer uma oração comprida, que não acaba mais, e sem sentir, não valeu a pena. Né? Então essa que é a função. A prece torna melhor um homem? Tá, então eu tô aqui, tô encarnado, tá difícil, eu sei muito bem os meus equívocos, sei das minhas dificuldades, sei o que eu preciso melhorar, ou então pelo menos estou buscando saber o que eu preciso melhorar. Então se eu fizer a prece, será que melhora ou fica tudo igual? Vamos pensar. Então dizem os espíritos que sim, a prece torna melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, quando você faz a prece e você obtém com certeza, é isso aí, ó, o socorro dos bons espíritos para assisti-lo. Por isso que não percamos tempo em ficar pedindo coisas vãs,
coisas que a traça e a ferrugem corroem. Então a gente tem que pegar e usar o tempo bem utilizado, requerendo essa assistência dos bons espíritos. Isso sim é que nós vamos com certeza obter. Se a gente pede questões que vão ficar, questões materiais, né, um casamento com o fulano, com a fulana, esse tipo de coisa é transitório. Então os espíritos bons não vão se ocupar só com isso. Lógico, se isso vem para uma melhoria e que isso venha colaborar para o teu progresso realmente, não tem porquê dele não ceder. Até porque se você pegar um relógio e esse relógio for atrasado, nem por isso ele altera o movimento da lei do tempo, né? O relógio está atrasado, o relógio foi modificado, isso não muda o tempo. Está lá no Evangelho mesmo, essa fala. Mas as leis não vão ser derrogadas ou modificadas ao nosso bel prazer. Se eu não tenho merecimento de receber aquilo, não vou receber, porque eu não tenho merecimento. E a cada um será dado conforme as suas obras. Então a necessidade do material, que é o que a gente mais busca, porque a gente está na matéria e isso realmente faz diferença muitas vezes, o que a gente mais busca é isso, nem sempre a gente recebe. Então a gente tem que sair desse movimento, nós, principalmente nós espíritas, sair desse movimento de pensar nessas coisas. Temos que pensar em outros ganhos, em outras questões, porque quem desencarna, quem volta para o plano espiritual não leva nada. A gente vê isso todo dia, não leva nada. Por mais que tenha se dedicado, trabalhado, buscado questões materiais, não consegue levar, mesmo que queira, né? Mas o que ele vai fazer? Se ele tiver tido ganho espiritual, se ele tiver se reconciliado com alguém que ele rompeu a relação, se ele tiver feito com que aquela pessoa evoluísse, se ele tiver feito alguma coisa que pode ser considerado como tesouro espiritual, isso sim ele vai levar. Porque essa é a nossa bagagem, esse é o nosso tesouro, né? Então isso a gente tem que pensar nisso. Parar de achar que quem está bem é só quem está num bom emprego, quem tem uma casa boa. Às vezes não está bem assim não, né? A custo de quê? Qual que é o preço que a pessoa paga para estar com aquela situação? Às vezes é um preço alto e às vezes não vale a pena. Então ter poucas coisas não é ruim, porque Jesus, que é o Senhor de todos, o melhor que veio na terra, não tinha, como diz o Evangelho, sequer uma pedra para recostar a cabeça. Ele não veio sem nada e voltou sem nada no que se refere à matéria. Mas levou o ganho espiritual, tanto é que ele continua evoluindo até hoje, né? Aí Kardec faz uma pergunta. Eu brinco, eu digo que essa pergunta é muito cretina. Porque olha a pergunta que ele me faz, né? Olha, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Olha o que Kardec fala. Ele está querendo dizer assim, tá, eu vejo lá as pessoas orando o tempo inteiro, muito tempo, muitas horas, e elas ainda trazem esse perfil. Eles são de mau caráter, são ciosos, são invejosos, impertinentes e precisam de benevolência, indulgência e muitas vezes elas são viciosas, trazem vícios, né? Por quê? Se elas oram tanto? Porque é a pergunta que ele tinha feito, mas não torna melhor o homem? Mas e esses que oram, por que são assim? Aí a gente vai ver. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia de tais casos não é o remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Então o problema não é o remédio. O remédio é qual? A prece, né? O problema não é a prece, não é o remédio, mas a maneira com que ele é aplicado. Então, se a gente faz muita oração e fica horas, a longura, né, muito longa, a prece, isso não vai fazer com que ele melhore os seus defeitos. O que vai fazer com que ele melhore os seus defeitos? Ele olhar para si, olhar para esses defeitos. Quando ele faz um estudo de si mesmo,
que percebe o quanto ele precisa melhorar na paciência, na tolerância, no controle da raiva, no cultivo da emoção, da raiva, no cultivo da tristeza, no cultivo da alegria, tudo isso você começa a trabalhar, percebendo que você precisa melhorar nisso, que você tem que olhar o teu próximo com outro olhar, com olhar de amor, com olhar de caridade. Isso é que vai te fazer uma pessoa melhor, mas não é o cumprimento da prece. Então, como ele fala ali, o essencial não é orar muito, mas orar bem. O tempo que é destinado, e tempo a gente tem muito pouco, né, hoje em dia, o tempo que é destinado para a prece, que ela seja efetiva mesmo. Que seja um tempo bem gasto, que seja um tempo de sentimento. E que aquele olhar que a pessoa tenha não seja para o vizinho. Ah, eu estou aqui porque, Senhor, abençoa meu marido, porque é um homem ruim, porque... minha sogra, e vai, né? Daí a gente fica falando do outro, porque a gente tá olhando para o outro e esquece de olhar para si. E a gente não vai fazer isso. Olha como eu sou bom, eu oro para os outros, né? Isso é egoísmo da nossa parte, isso é orgulho da nossa parte. Então a gente pode orar para o outro? Claro que pode. Desde que você se enxergue primeiro. Você precisa se olhar, senão a prece não faz o seu efeito. Né? Então ela não vai atingir o objetivo, porque ela não fez a mudança do teu caráter, né? Essa que é a questão. Aí Jesus diz de novo, olha isso: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois penso que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes mesmo de pedirdes a Ele. Então, primeira questão que a gente poderia discutir: o que Jesus quis dizer com entra no teu quarto interno? Vamos pensar. O que seria esse quarto que ele fala? Será que é o quarto da nossa casa? Pode ser? Mas poderia ser, vamos pegar um sentido figurado aqui. Entra no teu quarto interno. Qual que é a proposta? Quando Jesus diz, quando fores orar, entra no teu quarto interno. Olha, quando você for orar, olhe para você. Quando você for orar, olhe para aquilo que você precisa entender de você. Então, entra no teu quarto interno, entra no teu coração, olha para o teu espírito, olha isso, olha o teu conteúdo, como você tem agido, como que você reage com as pessoas, como que você faz quando o outro faz algo que desagrada você. Então, entra no teu quarto interno. E a resposta para essa pergunta, em outras palavras, a gente vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Examinai os vossos defeitos, olha, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então a gente sempre, em vez de ficar olhando, olha, eu sou muito bom, eu faço oração, eu faço caridade, eu vou no centro, eu faço evangelho no lar. Então a gente acha que a gente está muito bom. E às vezes isso é um escapismo da gente, né? Às vezes é o nosso egoísmo falando que você é tão bom assim que não precisa fazer mais nada. E na verdade tem muita coisa para ser feita. Nós temos tantas camadinhas que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo que tira uma camada da cebola, vem outra camada da cebola e ela continua, né? É espesso o negócio, tem muita coisa para a gente ver. Então não é assim algo assim, olha, eu faço isso e já tá bom. Essas coisas que eu nomeei, já faço isso e já tá bom, será? Às vezes não. Às vezes você podia até fazer menos coisas, mas fazer com mais sentimento, fazer com mais olhar para si. Então olhar para o teu quarto interno, olha, vamos nos olhar a tua falta ainda de qualidade, aquilo que você não tem, que não é qualidade ainda. Olha aquilo que está em você que é mal ainda. E não fique se comparando com o outro. Deixa o outro viver a vida dele. Fique olhando para aquilo que você não tem de bom. Não fique dizendo que você só é bom. Claro que você tem coisas boas. Mas se você achar que só tem coisa boa, é um equívoco também.
Se achar que só tem coisas ruins, também é um equívoco. Então tem que ser um olhar transparente, olhar para a alma de uma forma transparente, né? Não ficar tentando se enganar, não. E aí outra coisa que Jesus falou naquela conversa dele. Se Deus conhece-nos integralmente, sabe das nossas dificuldades e das nossas dores, por que nós precisamos pedir? Não falou lá que o Senhor, né, o Deus, sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir? Ele sabe. Então por que a gente tem que pedir? Se Ele já sabe. Por que eu tenho que fazer oração se Ele já sabe? Né? Então basta pedir para obter? Aí vem lá a resposta. E isso quem responde é Joana. Ela diz assim, que todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido. Porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Só que ela não diz quando. É concedido sim, mas quando? De que jeito? Prestação à vista? Como que vem? Ela fala que você consegue, né? Porque Deus já considera que o ato de orar já é um movimento de humildade. Mas não fala quando. E é certo que não se refere o apóstolo à doação gratuita por parte da divindade. Esse apóstolo que ela está falando é Mateus, que é onde está citada aquela fala de Jesus, né? É certo que se não refere o apóstolo à doação gratuita por parte da divindade, de tudo aquilo que a insensatez busque em astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. O que ela quer dizer aqui? Claro que você vai pedir e você não vai receber questões que você tenha que ferir a lei divina. Então você vai conseguir conquistar aquilo que você pediu, no entanto, quando você precisar realmente para a tua evolução moral. Porque se você receber em um momento que você não consegue lidar com aquilo, vai te fazer mal, então que bom que você não recebe. Então é uma maneira que Deus, né, organizou para que a gente não seja vítima, refém de nós mesmos. Porque a gente não consegue lidar com aquilo. Então, não é porque eu estou pedindo que eu vou obter, mesmo que eu não mereça, mesmo que isso fira essa lei, esse código soberano da vida. Se eu não puder receber naquele momento, eu não vou receber. É isso que ela fala. E aí continua na resposta. A prece petitória educa os nossos desejos. O Dr. Haroldo Dutra Dias falou isso num evento lá em Belo Horizonte. E eu gostei muito dessa fala, porque ele quer dizer assim, que toda vez que nós organizamos, fazemos um pedido, a prece petitória, né, que ele fala, nós organizamos os nossos desejos, aquilo que a gente quer, dentro de nós primeiro, para depois a gente pedir. Então isso é agradável a Deus porque Ele quer que nós façamos um movimento psicológico, um movimento de entendimento. Porque se a gente não externar, não falar aquilo que a gente precisa, nem sempre a gente se organiza, nem sempre a gente entende aquilo que a gente está pedindo. Então a gente pede por pedir. Então quando a gente faz o pedido, o bacana não é... Deus já sabe o que a gente precisa, claro. Mas quando a gente faz a organização dos desejos e analisando aquilo que nós temos dentro, opa, se eu pedir isso aqui, acho que não vai ser legal. Porque aquela vez que eu tive aquela promoção na empresa, eu agi mal com o meu colega. Eu era de um jeito antes e depois eu não agi bem. Então, se eu conseguir essa promoção, não vai ser bom. Talvez eu ainda não esteja preparado para isso. Então isso que é legal, porque a gente começa a pedir, só que organizando essas ideias, organizando esses sentimentos, nossos desejos, porque aquilo que é desejo ainda pode ser que ele esteja muito voltado àquelas questões materiais que a gente falou lá no começo. Pode ser que ele ainda esteja dentro de uma ideia egóica da vida. Mas a hora que você começa a olhar isso no ponto de vista espiritual, aí já não faz mais sentido certas coisas. Para que eu preciso de um carro novo se esse que eu tenho aqui me serve tanto? E esse dinheiro poderia estar ajudando outra pessoa, uma outra família, colaborando mais em casa,
fazendo outras coisas, guardando para uma emergência, enfim. Tem várias coisas, isso aí cabe a cada um avaliar aquilo que é importante para a sua vida, né? E aquilo que é necessário no momento. Então diz ainda, Joana, que a prece ela vai facultar, ela vai oportunizar uma imediata mudança de comportamento, em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente, predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tomando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Percebe-se que esse fenômeno é eminentemente emocional, estruturado em novos sentimentos de aceitação dos limites e aspiração de infinito. Então, por que a gente precisa pedir mesmo que Deus saiba? Porque a gente precisa fazer esse olhar para nós. Então, quando nós falamos, é um movimento de aprendizado. E porque todo o sistema criado por Deus, ele é pedagógico. O sofrimento que a gente passa, ele não tem outra razão que não seja ser pedagógico, de ensinar, né? O sofrimento, ele tem essa função de ensinar. A oração também tem essa função de ensinar, além de tudo o resto que a gente já sabe. Ela faz esse movimento de aprendizado. Então, por isso que o petitório é importante, sim. Mas não só pedir, também louvar e agradecer, certo? Então, a gente já caminha para o fim, calma. Né? Não vou falar até amanhã. Mas, ainda é importante dizer que o que Deus lhe considerar se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Isso que você vai pedir aqui, com certeza você vai conquistar. Com certeza. Pode pedir. Peça paciência, peça confiança, resignação e coragem, que com certeza você vai conseguir. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades. Olha só. Com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam pelo socorro alheio, sem usar das próprias faculdades. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Seria tão fácil, né? A gente só fica esperando. Então Deus sabe do que eu preciso. Não vou pedir nada não, porque Ele sabe do que eu preciso. Isso é orgulho da nossa parte. Porque a gente coloca Deus na posição de servidor. Deus tem que me servir. Deus tem que me dar aquilo que eu estou pedindo. Tira Deus da posição dele e põe Ele na posição de servo. Está errado. Então não é assim, Deus sabe o que eu preciso, eu não peço nada. Não, humildemente, Senhor, eu preciso disso. Quero te louvar por isso e quero te agradecer por isso. Esse é o movimento. Para a gente se pôr na posição de filho. Não na posição de chefe da casa. Isso é do orgulho, né? Da gente, você vê. Então é importante a gente olhar para isso. Então o que nós devemos pedir? Mais uma vez, esse é o resuminho. Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Lembrou de pedir isso? Ou você está pedindo só coisa, né? Olha só. Ah, quão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. Não é assim? É, infelizmente. E depois exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores. E vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Esse espírito aqui está dizendo que se a gente fosse olhar realmente para a nossa consciência e de lá a gente tirasse aquilo que a gente realmente merece, a gente ia ver que muito mais a gente recebe da misericórdia do que a gente realmente merece. E isso eu não estou falando por vã ideia, a gente vai observando mesmo. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê o quanto a gente ainda é falível. Que por mais que a gente tente, ainda a dificuldade venha.
E aí, nesse sentido, quando a gente se vincula aos espíritos bons, aos bons espíritos que nos aclaram essas ideias, a gente vai percebendo que muitas graças nos chegam todo dia. Todo dia eu acordo de manhã com mais um dia de oportunidade. Abro os meus olhos, respiro o ar puro, ouço a sinfonia das coisas, das pessoas, da natureza, posso ver as cores, posso me alimentar porque eu tenho alimento na minha casa, posso andar com as minhas pernas, posso chegar no meu trabalho, de lá eu tenho contato com as pessoas, depois eu tenho contato com as pessoas de casa porque eu tenho consciência mental, tenho discernimento, não estou com problema mental. Tudo isso é uma graça. Mas a gente percebe isso? Não percebe, porque isso aí virou como se fosse obrigação, né? Então, quantas graças, quantas coisas boas nos são dadas todos os dias e a gente não olha para isso. Então, nos falta olhos de ver. A gente não consegue ver isso, porque a gente está muito preocupado com o material ainda, muito preocupado com outras coisas, e esse que é o problema, né? Então, vossa prece deve encerrar o pedido nas graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Não fica pedindo coisa aí que não precisa, né? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, ou que vos dê alegrias, riquezas. Pedi-lhes antes o bem mais precioso, que é a paciência, a resignação e a fé, como a gente já tinha comentado. Então, o que nós vamos receber inevitavelmente? Aqui a gente fez um resumo. Coragem, paciência, resignação, fé, força moral para resistir a uma má tendência, humildade, libertação dos grilhões do orgulho e outras coisitas mais que poderíamos acrescentar aí. E isso sim a gente consegue receber com certeza. Aí a gente trouxe também um exemplo de coisas que a gente pede, mas não recebe. E isso quem trouxe foi Emmanuel, no livro que chama Livro da Esperança. É um livrinho assim, mais ou menos, não é muito grosso, mas eu gosto muito porque ele tem assim um olhar bem diferente do Evangelho, sabe? Ele comenta o Evangelho e ele foi lançado quando o Evangelho fez 100 anos. Hoje a gente está comemorando 150. Então, 50 anos atrás, mais ou menos, o livro foi lançado. Pediste em oração a cura dos doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia, e a doença chegou, a afligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. O cara pediu, mas não obteve. E se a gente olhar com os olhos da matéria, com os olhos berço-túmulo, a gente vai dizer que Deus é ingrato. O cara pediu para não ficar doente e a doença aconteceu. Pediu para curar aquele doente, mas ele morreu. Pediu para ver alimento à mesa, mas veio a carência de questões materiais. Ele pediu e não obteve, mas olha a explicação. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais, de sorgimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Então tem um porquê. Não é por maldade que Deus deixa de atender, Ele deixa de atender por enquanto. E às vezes, a gente tem que olhar com olhos de espírito imortal já. Não podemos olhar mais assim dessa vida restrita. Se você tivesse recebido certas coisas, dificuldades maiores poderiam acontecer contigo. E, no entanto, você foi tirado da vida ou tendo um membro mutilado ou a carência moral para que o teu espírito evolua, né? Às vezes a pessoa começa num crime, começa a utilizar droga, começa a entrar por um caminho ruim. O que acontece? Na primeira tentativa de roubo, a polícia vai e mata
aquela criatura. Se a gente for olhar com esses olhos da terra, nossa, mas é um menino tão bom. Mas se a gente olhar com olhos espirituais, que é o que a gente deve olhar, às vezes ele foi socorrido ali porque, olha, vou tirar ele da vida porque ele está fazendo besteira. Então é uma graça olhar para essa forma, né? Então tudo a gente tem que começar a olhar assim. E aí continua Emmanuel. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas, a eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Eu estou pedindo perdão, eu choro perante Deus e faço postura de reverência, me ajoelho lá. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Eu peço perdão a Deus, peço perdão, mas ainda continuo com aquele sentimento, aquela aflição, aquela dor no peito. Por que será? Aí vem a resposta, né? Se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações, olhando aqui que também não é só a prece, nós precisamos também agir, ter boas ações, que daí vai completar essa situação, né? Que nos atestam a essa corrigenda, a breve trecho, no espaço pequeno, nós perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade, a libertação, com o ensejo de apagar as consequências dos nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Então, aquele erro que você cometeu, que nós cometemos, o erro que nós cometemos, por mais que a gente sofra com aquilo e que se a gente se prostre, pode ser que um tempo nós ainda ficamos naquela situação de dor, de angústia interna, porque a gente não conseguiu fazer o quê? O resgate desses débitos. Eles ainda estão escritos no livro dos débitos. Então ficou escrito lá na nossa consciência, ficou escrito que você transgrediu a lei e por isso vem a inquietação. Mas a partir do momento vai acontecer a oportunidade, e não vai demorar, de você fazer a reabilitação daquilo. Então é só por um tempo. Então não adianta você abandonar e achar que Deus te esqueceu. Entende? Essa é a mensagem que Emmanuel quer dizer. Que a gente precisa persistir na prece e na ação boa. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem, que te revele o espírito renovado. A prece torna o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então começa na tua ideia, no desejo de fazer a mudança. Realmente, sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Então você faz um plano que você vai modificar suas condutas, vai mudar suas atitudes, mas se você não age, fica só um plano bem esboçado. Fica lá a maquete a ser executada, né? Então não vale prometer sem cumprir, né? Não vale. Eu digo que eu vou mudar, né? Jesus falou, vai, não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Aí a gente fala, tudo bem, Senhor, obrigado por ter me salvado aqui disso, daquilo, vou mudar. E não muda. Então não vale comprometer sem cumprir, né? Então a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, a oração, nesse sentido, ela vai dizer o que você precisa fazer, o que você precisa mudar. Ela é como se fosse uma lanterna que você, no escuro, vai iluminar os móveis e vai perceber, essa cadeira está fora de lugar, eu preciso organizar. Mas a oração por si não organiza, não põe a cadeira no lugar. Tem que ter a ação. É isso que ele está dizendo ali. Então não adianta ela mostrar que a casa está desarranjada, desorganizada. Ela mostra, mas precisa alguém ir lá e fazer a ação. É isso que ele está dizendo aí.
E aí, por fim, a gente traz, numa última colocação, que Jesus é o ser sublime, né? Que nos apresentou todas as lições, todas as colocações, tudo aquilo que a gente precisa fazer para ficar bem na terra e para a gente sair daqui muito melhor do que chegou. Jesus trouxe para nós o caminho, trouxe para nós essa postura de filho de Deus, essa postura de homem nobre, de homem integral, que não tinha sombra, que não tinha mazelas morais, mas que mesmo assim se sujeitou à vontade do Pai. E nós, espíritos ainda tão endividados, muitas vezes nos colocamos acima disso, acima de Deus, acima de Jesus, acima desses espíritos tão maiores. Então a ideia aqui, olhando para Jesus, em posição de humildade, em posição de reverência a Deus, olhando para Ele, a gente consegue perceber por que é que na questão 625 do Livro dos Espíritos foi colocado que Jesus é o espírito mais evoluído que se pisou na Terra e pelo qual Ele serve de guia, modelo para a humanidade. Eu acho muito interessante a resposta, quando Ele fala que Ele é mestre, modelo e guia da humanidade. Então, a humanidade inteira, mesmo que não se coloque na posição de cristão, na posição de seguidor de Jesus Cristo, ela ainda tem Jesus como mestre, modelo e guia, mesmo que não saiba, mesmo que não interprete assim, né? Aí Joana diz assim: reflexionando com serenidade, sempre encontraremos o homem de Nazaré, despido de qualquer tipo de superdivindade ou de qualquer endeusamento. Ele não se colocava como superdivindade e nem como um Deus que precisasse de referência, né? Toda a evolução cristológica na atualidade da psicologia profunda e na visão espírita apresenta Jesus em contínuo crescimento para Deus, convidando os seres humanos para seguirem pelo mesmo rumo através dele como mentor que é indiscutivelmente. Então, se a gente está perdido na nossa rota, a gente precisa de um guia. E esse guia para a nossa rota da vida é Jesus. Então, que a gente possa, primeiro, conhecer as passagens dele, conhecer o que ele quis mostrar, quais os ensinamentos que ele trouxe, para daí, então, fazer com que essa rota, né, esse roteiro seguro, né, porque indiscutivelmente ele é o nosso mestre modelo guia, para a gente então conseguir fazer um caminhar suave, um caminhar mais assim, com pouco tropeço, com dor sim, porque é da nossa condição, mas com persistência, com paciência, com resignação, nos colocando na posição de filhos, sempre sendo atendidos por esse Pai misericordioso e amoroso. Agradeço a atenção, decidi um pouquinho, que Jesus seja então esse nosso modelo para todos sempre. Muito obrigada.